Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o governo constitucional do Getúlio Vargas, que vai de 1934, quando Getúlio Vargas assume como uma eleição indireta depois da Constituição brasileira, e vai até 1937, quando vai acabar aí de uma forma meio esquisita que eu vou explicar nesse vídeo aqui. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Só lembrando que a era Vargas de Getúlio Vargas vai de 1930 a 45, tem três fases diferentes: provisório, constitucional e Estado Novo, e depois Getúlio Vargas governa mais uma vez, com o governo democrático. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o governo constitucional, que é esse governo que fica entre o provisório e o Estado Novo. Getúlio Vargas tem três características que permeiam todos os seus governos, o populismo, pai dos pobres, manipulação do povão, fazer coisas para agradar o povo, para que o povo continue apoiando ele, o nacionalismo, uma formação de uma identidade muito forte acima dos regionalismos e uma promoção aí do processo de industrialização do Brasil. E sobre o governo provisório, eu falei que ele vai fazer a política do governo dos interventores, ele vai tirar governadores do poder que tinham sido eleitos pela República Oligárquica e vai nomear interventores, para assumir o poder no lugar desses governadores, agradando os seus aliados e fortalecendo o seu poder pessoal. Mas quando ele faz isso em São Paulo, acontece a Revolução Constitucionalista de 1932, quando os paulistas se revoltam contra o Getúlio Vargas, fazem uma guerra contra o Getúlio Vargas e querem que Getúlio Vargas saia do poder e seja feita uma nova Constituição para o Brasil. Getúlio Vargas acaba derrotando isso depois de 3 meses e por isso que é uma revolução, entre aspas, porque ela acaba não mudando nada. Getúlio Vargas convoca uma constituinte, em 1934 a gente tem uma nova Constituição, e a principal característica dessa Constituição é que o voto se torna secreto e universal, ou seja, agora o voto ele vai ser privado, então ninguém vai saber em quem que eu votei e todo mundo vai poder votar, inclusive as mulheres. Então isso é uma questão bem importante, que as mulheres podem começar a votar a partir da Constituição. Uma outra coisa que muda com a Constituição de 34 é que você tem uma eleição que acontece de maneira indireta. Indireta significa que não é o povo que vai votar, mas são os deputados eleitos pelo povo que votam. E nessa eleição, quem que eles colocam como governante do Brasil? Quem? Getúlio Vargas. Por isso que o governo de Getúlio Vargas, de 34 a 37, ele é conhecido como um governo constitucional, ou seja, Getúlio Vargas ele governa de acordo com uma constituição. E esse governo constitucional ele é marcado por dois grupos, pela existência de dois grupos que são diferentes de Getúlio Vargas. Um grupo é contra Getúlio Vargas e outro grupo é a favor de Getúlio Vargas. Um grupo é chamado de Aliança Nacional Libertadora, também conhecido como ANL, tá? Que é esse cartazinho que a gente tem aqui de cima. Esse grupo é um grupo voltado bem para a esquerda, de tendências comunistas, tanto que eu chamo ele de os comunistinhas do Brasil. Tá? Então, durante o governo constitucional, você tem a ANL, que são os comunistinhas do Brasil. O outro grupo que a gente tem é chamado de Ação Integralista Brasileira, AIB. E esse daqui, o nome dele é Plínio Salgado, ele era o líder dessa ação integralista brasileira. Olhando para ele, você já tem uma ideia com quem que eles parecem. Eu chamo esses caras de os nazistinhas do Brasil, você já vai entender por quê. Tá? Então, eu vou explicar um pouco mais sobre as características dos comunistinhas do Brasil e dos nazistinhas do Brasil nesse vídeo aqui. Então, vamos lá. Então, primeiro, Aliança Nacional Libertadora, ANL. A ANL ela era liderada por um cara chamado de Luiz Carlos Prestes. E esse grupo, ele era um grupo de comunistas que existia aqui no Brasil. Então, só recapitulando um pouco aqui. Luiz Carlos Prestes, ele foi um dos tenentes que lá na década de 20 participou das quarteladas e do movimento do tenentismo, e ele foi um dos líderes da Coluna Prestes, aquele grupo de tenentes, aquele grupo de militares que vagou pelo interior do Brasil para tentar fazer uma revolução. A história conta que Luiz Carlos Prestes, quando ele começa a circular pelo interior do Brasil, ele começa a ver todas as mazelas, a pobreza na qual o povo brasileiro estava. E quando a coluna Prestes é desmantelada, Luiz Carlos Prestes acaba fugindo do Brasil e vai parar lá na Rússia.
E lá na Rússia ele entra em contato com o comunismo. E o Comintern, né, que era um órgão responsável pela expansão do comunismo através do mundo, vai patrocinar o Luiz Carlos Prestes para ele voltar aqui para o Brasil e começar a disseminar, fazer uma tentativa de revolução comunista aqui no Brasil. Então, Luiz Carlos Prestes volta aqui com o Brasil com essa cabeça, né, com essa influência toda comunista e é um dos fundadores da Aliança Nacional Libertadora. Tá? E esse grupo, ele estava sonhando, estava idealizando como fazer uma revolução comunista aqui. Em 1935, acontece a chamada Intentona Comunista. Né? O que foi isso? Eles tentaram fazer uma revolução, mas faltou muita comunicação entre eles, articulação. Alguém queimou a largada, fez a revolução antes do que deveria fazer. Né? Faltou comunicação entre eles lá. Se atrapalharam nisso e com isso os comunistas tentaram fazer uma revolta, né, uma intentona comunista, né, liderados pelo Luiz Carlos Prestes e acabou não dando certo. Luiz Carlos Prestes acaba sendo preso e o resultado que a gente teve aqui dessa intentona comunista é que o Brasil liga o LED vermelho de alerta, ou seja, o Brasil entra numa espécie de estado de sítio, um estado de guerra, um estado de alerta com a ameaça dos comunistas. Os comunistas são uma ameaça real aqui no Brasil, eles estão tentando assumir o poder. Você teve essa intentona comunista, o Brasil está correndo o risco de sofrer um ataque dos comunistas e acontecer uma revolução comunista aqui no Brasil. Tá? Então, essas são as características aí da Aliança Nacional Libertadora. O outro grupo que nós temos é chamado de Ação Integralista Brasileira. Né? Eu chamo esses caras de os nazistinhas do Brasil. Tá? Então, o lema deles era Deus, Pátria e Família. Então, eles eram um grupo altamente nacionalista. Né? Então, para eles o nacionalismo estava acima de tudo. Né? Então, você tinha Deus, você tinha a pátria, a nação, né? Você tinha os valores conservadores, né? Com os valores da família. O líder desse grupo era um cara chamado de Plínio Salgado, né, que é esse sujeito que nós temos aqui, né, que ele usa uma espécie de bigodinho, que eu não sei se você já viu em algum lugar, sempre de uniforme militar. Ele tinha uma insígnia, né, uma suástica que eles deixavam aqui, que era a letra S do alfabeto grego, né, a letra sigma. Eles faziam uma saudação na qual eles levantavam o braço assim e gritavam o grito de guerra deles, que era Anauê. Anauê é um grito indígena, né? Então eles tinham como uma espécie de nacionalismo valorizar a identidade nacional brasileira, então eles resgatavam algumas coisas dos índios do Brasil, né? Como uma forma de nacionalismo, de valorização da identidade nacional. E esse grupo, que tinha um líder com esse aspecto, que usava suásticas, que usava uniforme militar, né, que faziam saudações levantando o braço, que tinham um grito de guerra, né, do Anauê, eles são muito, muito inspirados nos movimentos nazifascistas totalitaristas que você tinha lá na Europa. Tá? Então o líder deles era o Plínio Salgado, e esse grupo, eles não só apoiavam o Getúlio Vargas, como eles achavam que Getúlio Vargas tinha que ter mais poder, né, que ele tinha que ter um poder mais totalitário, né, e governar o Brasil nos moldes de Hitler e Mussolini que governavam lá na Europa. Agora, nesse cenário, né, que você tem a ANL, intentona comunista, que você tem os integralistas, que você tem todos esses grupos diferentes aqui no Brasil, em 1937 você tem eleições. E essas eleições, o Getúlio Vargas ele tem um papel muito dúbio. Né? Porque o que aconteceu? Getúlio Vargas não podia se reeleger, né? Não existia reeleição naquele tempo. Então, o normal, o tradicional que acontece com os políticos nesse cenário, é eles indicarem um sucessor. Do tipo assim, ele apoia um determinado candidato e ele diz assim, ó, vocês que votariam em mim, votem nesse candidato aqui. Só que Getúlio Vargas não fez isso. Ele não apoiou nenhum candidato publicamente. Você teve vários candidatos diferentes e nenhum desse candidato foi apoiado publicamente por Getúlio Vargas. Por quê? Porque por baixo dos panos, Getúlio Vargas estava mexendo as coisas para que ele permanecesse no poder. É mais ou menos isso que essa charge aqui brinca. Né? Você tem o nome de todos os candidatos aqui,
mas esses nomes todos juntos eles formam o nome do Getúlio, né? Porque a ideia de Getúlio era permanecer no poder. E quando essas eleições, né, a campanha para as eleições de 37 estava acontecendo, de repente descoberto um baita de um plano, né, um plano secreto chamado de Plano Cohen. Então, o que os noticiários daquele tempo, o que os jornais divulgaram? Foi descoberto um plano comunista, né, instruções do Comitê, né, esse órgão comunista internacional, de instruir como que os comunistas deveriam agir aqui no Brasil para eles assumirem o poder. Então não deu certo em 35, então agora você tem um novo plano que vai acontecer, na qual os comunistas vão assumir o poder. Ou seja, foi descoberto um plano secreto dos comunistas para assumir o poder nesse cenário incerto das eleições. Então Getúlio Vargas vai cancelar as eleições, vai dizer, ó, o Brasil está correndo sérios riscos, a ameaça comunista é real, esse plano mostra que os comunistas são uma baita ameaça para a gente, então cancela as eleições, só tem um cara que pode assumir o poder no Brasil e salvar o Brasil dos comunistas, e esse cara sou eu. Então Getúlio Vargas ele vai assumir o poder como ditador, salvar o Brasil dos comunistas, assumindo o poder com mais poderes. Tá? Aqui a gente tem duas características que são importantes. Primeira característica, o nome que a gente dá para isso é autogolpe. Autogolpe é quando alguém que já está no poder utiliza uma situação de crise ou de emergência para aumentar os seus poderes e se perpetuar no poder. Então, tipo assim, Getúlio Vargas já era o presidente, mas ele aproveita uma situação de instabilidade, ele aproveita uma situação de crise para aumentar os seus poderes, para governar com mais poderes do que ele tinha antes, ou por governar por mais tempo. Então, esse tipo de golpe é chamado de autogolpe. A segunda característica importante que a gente tem, o plano Cohen, 99% de certeza ele era fake. Tá? Então o plano Cohen ele não existiu. Ele foi uma construção que foi feita, foi uma fake news que foi forjada para criar esse ambiente, né, de insatisfação, para criar esse ambiente de medo, principalmente medo do comunismo, para que Getúlio Vargas pudesse fazer o autogolpe. Então fake news já foi responsável aqui no Brasil por fazer com que um governante brasileiro assumisse o poder como um ditador aqui no Brasil para salvar o Brasil dos comunistas. Tá? Então, com isso, Getúlio Vargas cancela as eleições e assume o poder. E quando Getúlio Vargas assume o poder, ele vai assumir com mais poderes do que ele tinha antes e ele vai se tornar praticamente um ditador aqui no Brasil. E essa fase do governo de Getúlio Vargas, com características praticamente totalitárias, é chamado de Estado Novo. Mas esse Estado Novo eu explico para vocês no nosso próximo vídeo. Beleza, pessoal? Cuidado com as fake news e abraço!